Olá, bom dia! Está começando o Arena Alterosa, o programa esportivo do Sul e Sudoeste de Minas Gerais. Dá só uma olhada no que preparamos para a edição de hoje. Estreia hoje o baú do Arena Alterosa. Você vai ver como foi a passagem de Dadá Maravilha por Varginha como técnico do Flamengo em 1987. Vamos sintonizar o Arena na frequência do Radiola Futebol Clube. E hoje tem seleção brasileira jogando em Minas Gerais. E ainda Tombense perde jogador em acidente de carro no norte do Rio de Janeiro. O programa de hoje está bombando, novos quadros e vamos começar direto. Lenilson e Juliano, bom dia. Vamos começar direto com uma presença aqui no Arena Alterosa. Você viu aí na abertura do programa, Dadá Maravilha. Passou por Varginha em 1987, ele treinou o Flamenguinho, Flamengo de Varginha. Foi a primeira experiência do Dadá, daria o peito de aço como treinador e veio para Varginha e sacudiu, veja só. Bem, eu cheguei no Flamengo de Varginha, ele tinha perdido acho que 2 jogos seguidos. E estava com aquele pensamento negativo, o pessoal para baixo. E eles tinham um esquema de jogar na retranca. E eu logo falei, quem tem medo de perder, tira a vontade de ganhar. Nós vamos jogar no ataque. Ficou todo mundo me olhando, mas Dadá, o nosso time está mal de cabeça. Porque futebol você joga. E eu fiz um esquema totalmente ofensivo e nós ganhamos barbaridade. E eu fiz uma campanha muito boa no Flamengo de Varginha. Tá aí o Dadá Maravilha, ofensivo, hein, Juliano? Bom dia. Você que jogou no Flamengo de Varginha, não foi isso? Nas categorias de base? Então, Guilherme, bom dia, Lenilson. Eu tive a felicidade de, mesmo não sendo muito bom de bola, mas eu não fazia feio, não. Eu jogava no juvenil do Flamengo nessa época, né? Eu sou muito saudoso também do nosso Flamengo querido, que infelizmente não existe mais. E me lembro direitinho quando o Dadá chegou aqui em Varginha, com aquele jeitão dele todo simpático, todo alegre, né? Uma pessoa muito bacana, muito simples, humilde, né? E trouxe uma alegria danada para a população de Varginha. Ele gostava muito, ele dormia num hotel ali no centro da cidade. Toda noite ele ia numa sorveteria que tinha ali na Fonte, aonde é do lado do Banco Itaú, chamava Sorveteria Sem Nome, da dona Margaridinha Lúcio. Todo dia ele ali sentava e ficava fazendo aquela resenha com a torcida, o pessoal que passava, tirava foto, dava autógrafo, né? Aqueles tempos muito bons no futebol, ao mesmo tempo muito difícil. A dificuldade era muito grande, o Flamengo atravessava uma fase muito difícil, de derrotas, de crise financeira, né? Estava aí numa lacuna de quase 10 anos sem participar do campeonato da primeira divisão, queria subir de qualquer jeito. Então, numa fase difícil, trouxe o Dadá Maravilha para ver se animava aquela situação, né? E dava aí uma vida nova para o Flamengo. Infelizmente, não conseguiu o acesso, mas conseguiu sim trazer uma mentalidade nova, uma alegria para os jogadores, uma vontade de vencer. Ele que foi um jogador vencedor, né? Tricampeão brasileiro, 2 vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então foi uma passagem muito boa, eu me recordo com muita felicidade. Dadá Maravilha que chegou aqui aos 41 anos para ser técnico do Flamengo de Varginha, mas chegou também a jogar no time, né? Exatamente. Bom dia, Guilherme, Juliano, bom dia a todos que acompanham a Arena Alterosa. Como o Juliano falou, ele chegou em 1987, uma época muito difícil, e ele chegou a jogar para poder ajudar o time, né? Teve que jogar na falta de alguns atletas. Pois é, uma época muito difícil, sem estrutura para a prática do esporte, né? E completamente diferente de hoje. E o acesso chegou 1 ano depois, em 1988. É uma figura simpaticíssima aí, do Dadá Maravilha. Tá aí, Dadá, muito obrigado pela participação aqui no Arena Alterosa para todo o Sul e Sudoeste de Minas Gerais. E hoje no Arena tem novidades também, tem o Radiola Esporte Clube. No final do programa a gente vai soltar essa matéria e tá bacana demais, você vai saber o que é. Hoje também a gente vai falar das novidades do Boa Esporte Caldense. Parece que tem muito jogador indo embora, lá na Caldense também, não é isso, Lenilson? Exato, Guilherme. A Caldense, né, anunciou que dispensou aí, né, todos os jogadores, né, e agora só volta a montar a equipe em dezembro, em preparação para o Campeonato Mineiro de 2014. Se por acaso, né, surgir aí a possibilidade de disputar a Série D este ano e tiver tempo hábil para reunir a equipe, a Caldense monta a equipe, mas acho que isso muito difícil. E agora, né, infelizmente, só no final do ano para o Campeonato Mineiro de 2014. Agora, Juliano, parece, a gente recebeu informações que o Boa Esporte também já dispensou vários jogadores, mas o Campeonato Mineiro não seria um trabalho de laboratório para a Série B do Brasileirão? Guilherme,
o que foi passado para a gente, que sim, que seria um laboratório, mas tendo em vista os resultados que aconteceram durante o campeonato, né? O planejamento que parece que não foi muito bem feito, os resultados infelizmente não apareceram. O Boa quase caiu para a Série B do Mineiro. Então, como a gente falou aqui no programa passado, poucos jogadores, e naquela lista que a gente fez, até parece que a gente acertou, né, uns 90% aí do pessoal que a gente falou, ninguém saiu até agora. Parece que eles vão ficar. Então tá tendo uma limpa danada lá. Isso infelizmente acontece com um time pequeno, jogadores que não renderam o que foi esperado, né, Lenilson? Esperado pela diretoria, pelo treinador e também pela torcida, principalmente. Esses jogadores estão tendo aí a oportunidade de seguir o seu caminho e tentar serem felizes aí em outras equipes, né? Deve haver bastante mudança, Guilherme, porque a Série B é uma competição completamente diferente, bem mais acirrada, bem mais dura, difícil, né? Tanto é que começa agora em maio e só acaba em novembro, né? Vários jogadores devem ser testados nessa equipe do Boa Esporte, né? Mas eu acho que, como falei na segunda-feira, a equipe deve ter aqui um elenco forte para a Série B deste ano, que é o terceiro ano que a equipe está na Série B, dispor da Série B. Querendo ou não, dispensando jogadores também é economia na folha de pagamento, né? Sim, exatamente, né? Tem essa economia, mas outros jogadores também devem chegar. Porque eu acho que para disputar a Série B, um campeonato longo, só termina em novembro, é preciso ter pelo menos 30, 35 jogadores. Gente, hoje a gente vai falar muito de Atlético Mineiro, você vai saber por quê, não só porque pelo time está nas semifinais do Campeonato Mineiro, mas que também o time está cheio de prestígio aqui no sul de Minas. Em Campo Belo, um pai de gêmeos acabou dando nome aos filhos com o nome de 2 jogadores do time do Galo. Canta, Galo! Canta, mas canta baixinho. Tem contratação nova no quarto. Os reforços chegaram há apenas um mês e olha só, já estão usando os uniformes do Clube do Coração do Pai Coruja e técnico do time desta família de Campo Belo, no sul de Minas. Mas não é só isso não. Esse atacante e esse zagueiro chegaram com pinta de jogadores de renome e que vem fazendo a festa com a torcida do Galo. Ô Jorge, da onde que surgiu a ideia de dar o nome para os seus 2 filhos de jogadores do Atlético Mineiro? Mais pelo fanatismo, né? Eu reconheço que eu sou muito fanático com o Atlético, desde pequeno. O Luan Hever, no caso, né? O Hever é porque eu nunca vi um zagueiro de tamanha técnica aqui em Minas, né? Acho que é o melhor zagueiro do Brasil, disparadamente. E eu queria homenageá-lo, porque a raça que ele joga com a camisa do Galo é impressionante. O Bernardinho aqui, que tá mais fortinho do que o Hever, porque ele é mais esperto, né? Comeu mais. O Yuri Bernard foi porque, na verdade, o Bernard demonstra toda paixão e amor que a gente pode sentir pelo clube, né? Ele é muito incisivo nas suas palavras quando ele vai dar entrevista. Ele demonstra muito ser aquele prata da casa mesmo, né? Um cara que ama o Atlético. Então eu quis homenageá-lo. No quarto do pai atleticano tem várias fotos do Clube do Coração, como esta com o presidente Calil e esta outra com a turma do Alterosa Esporte. Olha só a famosa vela de 7º dia para os jogos mais tensos. Mas além dessas 3 homenagens, tem outro que também ganhou um nome especial. Esse veio até antes, ó. Esse aí foi o Tardelli. Ele chegou, na época o Tardelli estava no Galo, foi antes dele ir pro Catar, né? Ele é até preto e branco. Falei, esse cara, eu tenho que ter cachorro preto e branco, não quer cachorro de outra cor, não. Aí é o Tardelli. Pintão pra caramba. Se chegar gente aqui pra assistir jogo do Galo que não for atleticano, levanta a perninha e urina mesmo na pessoa. Com 31 anos, a paixão pelo Galo mineiro é antiga. Basta ver pela camisa autografada que ele usava quando era criança. Quanto aos nomes, a mãe das crianças aprova. A avó... Aprovado. A criança tá chorando, daqui a pouco tá gritando Galo. Tá gritando Galo. Aí bacana demais a paixão pelo futebol que acaba movendo também aqui o Arena Alterosa. Nome de 2 craques do futebol mineiro e também futebol brasileiro. Aliás, a seleção brasileira vai enfrentar a seleção do Chile hoje no Mineirão. E a gente tem uma entrevista especial aqui para o Arena Alterosa com o Dedé. Veja só. A expectativa é muito boa, né?
Agora eu com contrato com o Cruzeiro, tá estreando na casa do Cruzeiro, mas pela seleção vai ser uma sensação boa, eu acho. Que a oportunidade que eu tiver, vou tentar aproveitar da melhor forma possível. E ainda tentar trazer para mais perto a torcida do Cruzeiro. Já acalmou depois daquela chegada calorosa, recepção? Foi muito boa, cara. Foi um momento marcante para mim, mas está mais calmo sim, graças a Deus. Mas eu só tenho que agradecer porque foi uma chegada inesquecível para mim. Aí o Dedé é mais um grande nome do futebol mineiro. Uma oportunidade também para o Ronaldinho mostrar serviço dentro de casa, né, Lenilton? Exatamente, o Ronaldinho que tem sido uma sensação no Atlético Mineiro, sensação realmente no Brasil hoje, né? Um dos principais jogadores do Brasil, que tem ajudado muito o Atlético nessa ascensão do Atlético, e depois que ele saiu do Flamengo, aquela saída conturbada, vem jogando muito bem no Atlético. Em relação ao Dedé, está em alta e foi recebido em festa em Belo Horizonte, né? E é importante ressaltar que foi a última convocação do Filipão, antes da convocação oficial em maio, para a Copa das Confederações, né? E quem sabe teremos aí o Hever do Atlético Mineiro e o Dedé como titulares do Brasil, quem sabe? E, Juliano, o que você está achando das convocações do Filipão? Ele andou convocando goleiros até da reserva do Coringão, é isso mesmo, do Corinthians? Olha, Guilherme, o atual time do Brasil é um reflexo da bagunça que é a CBF. Hoje, o Brasil não tem time. O Brasil está atrasado em relação às outras equipes. Por isso que ocupa no ranking, apesar desse ranking ser ridículo, ocupa acho que a 20ª, a 19ª posição do ranking. 19ª posição. 19ª, perdendo até para a Costa do Marfim, tal. Mas isso não interessa. O que interessa é que se você tá... o Ronaldinho foi campeão mundial em 2002. Há 11 anos atrás. Se a seleção brasileira está com expectativa em cima de um jogador que foi campeão há 11 anos atrás e que ficou sem jogar bola, está ressurgindo agora, é um grande jogador, já prestou muito serviço. Na seleção, não. Ronaldinho nunca jogou bem na seleção. Ele fez uma Copa do Mundo razoável, o time do Brasil foi campeão, não jogou nada na seleção. Eu sou totalmente contra, mas isso é o reflexo da bagunça que é o futebol brasileiro, principalmente na seleção. Para mim, eu torço até pra ele bem, claro. Ele tem um futebol bom, bonito, mas eu acho que em Campeonato Mineiro, Libertadores, que já não é grande coisa, mas se a gente ficar dependendo de Ronaldinho, de Kaká, Luiz Fabiano, isso aí já era, já deu o que tinha que dar. Eu acho que o Brasil está muito atrasado, acho que não vai conseguir montar uma boa equipe para ficar entre os 4 melhores na Copa do Mundo. E essa convocação que você falou, Guilherme, na última convocação, que foi o amistoso contra a Bolívia, né, foi o Thiago Vigotto, 4º goleiro do Corinthians. 4º goleiro, é impressionante. Convocar o 4º goleiro do Corinthians e não chamar o Fábio do Cruzeiro. Eu não consigo entender isso. Né? Então, é brincadeira, eu prefiro o Gleison da Caldense. Esse menino, o goleiro do Corinthians, né, foi que teve ano passado na Copa São Paulo de Futebol Júnior a medalha roubada. E quem pegou a medalha dele foi simplesmente José Maria Marim, presidente da CBF. Que está sofrendo uma pressão em todo o país, que é acusado, ele estaria sendo acusado, né, de ter participado da ditadura, ter ajudado várias pessoas na ditadura a torturar muitas pessoas. Então está sofrendo uma pressão muito grande. Complicado. Olha para você ver, Lenilson, você falou tudo aí. A gente está há 1 ano da Copa, há 1 mês da Copa das Confederações, nós temos um presidente da CBF com ficha suja, quase saindo. Acabou de sair o outro que está foragido lá nos Estados Unidos. O técnico foi trocado. Não temos uma seleção definida. Você vai nas ruas e pergunta para o torcedor, escala para mim a seleção brasileira. O cara não sabe. Agora, o torcedor não sabe. A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, vai apoiar o presidente da CBF, que teria ajudado a torturar o ex-marido dela, na época da ditadura militar? Isso já é assunto para outro. Complicado, né? Isso é assunto para uma Arena Alterosa inteiro, tá? Inteiro. Gente, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu quero a sua pergunta para a gente colocar aqui para os nossos comentaristas. Manda mensagem para 9802-3835. E no próximo bloco também tem estreia do Radiola Futebol Clube. Um quadro bacaníssimo aqui do Arena Alterosa. Você não pode perder. A gente volta já. Estamos de volta com a Arena Alterosa e é hora de ler perguntas aqui para os nossos comentaristas. Foram centenas de mensagens, agradece a participação do torcedor
Sul Mineiro. Apesar de já ter acabado a participação dos times da região no Campeonato Mineiro, ainda ficaram algumas dúvidas e a gente vai tirá-las agora. O Mário de Varginha pergunta, na minha opinião, o Boa tem que contratar jogadores melhores que foram contratados no Campeonato Mineiro. É possível fazer isso para a preparação à Série B do Brasileirão, Juliano? Ainda há tempo, sim, de contratar jogadores melhores. A diretoria do Boa viaja muito, corre esses times. Eu tive informação que eles foram assistir um jogo do Campeonato Paulista, da Série B, eu acho. Não sei se do Comercial, do Red Bull. Então eles estão sempre olhando, vendo vídeos, correndo atrás de atletas para reforçar. Porque com esse time que estava aqui, como o Lenilson falou, é muito difícil, porque o nível da Série B é muito alto. Não só precisa, aliás, não só deve contratar, como precisa, né? É necessidade. Precisa contratar. O Campeonato Mineiro é uma coisa, é um tirinho curtinho, né? E agora a Série B não, começa agora em maio e vai até novembro. Se não tiver um bom elenco com 35 jogadores, 30 jogadores, não chega até o final, não. Agora, tem outra participação aqui, o Euler Alves, também de Varginha. Ele fala o seguinte, olha, sou torcedor do Boa e acho que a diretoria do time tinha que investir na categoria de base aqui da cidade, pois conheço a garotada que treina muito esperando oportunidade. Não está na hora de dar uma chance para eles? Porque pior que tá, não fica. Segundo aí o Euler Alves, posso responder da cidade aí? de Varginha. O Euler, concordo com você. E, aliás, um dos critérios para a vinda do Boa Esporte em Varginha, né, para se instalar na cidade de Varginha, foi a manutenção de uma escolinha, uma categoria de base. Mas provavelmente, eu tenho informação que este ano será implantado na cidade. Um dos critérios que você fala é em relação ao contrato que foi feito com a prefeitura da cidade. Exatamente, né? Cedendo o estádio municipal e a diretoria do Boa, né, se comprometeu a manter aqui uma escolinha de base. Mas esse é o contrato da prefeitura atual ou já da passada, desde que eles chegaram aqui? Isso era da anterior, a atual não sei. Então eles estão aqui desde 2011 e até agora, 3 anos, nada da categoria de base. Isso parece que não. Agora o Denilson pergunta, se trocasse o atual técnico Boa, mudaria a situação do time já preparando para o Brasileiro, na Série B que ele cita? Acho que não, né? A gente já falou sobre isso aqui. A gente sempre fala, trocar técnico, isso não está sendo uma boa nos times que a gente vê por aqui, né, Lenilson? Não resolve nada. Não sei, é difícil. O Sidney é um cara jovem que quer vencer, trabalhador, tá faltando um pouco de material humano para ele trabalhar. Ele com material humano mais razoável, aí sim a gente vai poder analisar e cobrar ele também se o time não for bem. Agora quem pergunta é o Dalvan. O Dalvan pergunta, os times do interior disputam o campeonato estadual para treinar os times da capital? Acho complicado, isso não é bem assim, né? A dificuldade de jogar no interior é bem complicado. Não é bem assim, mas de certa forma até eu concordo com ele. É o seguinte, eu vou voltar a falar, que eu falei na segunda-feira, a questão do investimento e dizer que o Campeonato Mineiro é deficitário para todos os times do interior. Já falei com você, eu vou repetir hoje. Eu não faço parte da diretoria do Boa Esporte, não tenho procuração para defender nenhum diretor, né? Não faço parte. Senão eu disse aqui na segunda-feira que o Campeonato Mineiro é deficitário, tem gente que me chamou de puxa-saco, não sei o que, não é isso. É agora de ser coerente com as coisas. Cruzeiro e Atlético recebem para o Campeonato Mineiro mais ou menos 7 milhões de reais. Os times do interior, mais ou menos 280, 290 mil reais. Então não tem como montar uma equipe para competir com Atlético e Cruzeiro. Então vamos analisar quais são os times que estão na semifinal. Cruzeiro, Atlético, Tombense e o Vila. Cruzeiro e Atlético, uma grande estrutura. O Tombense tem o Eduardo Uran, né, um grande empresário que investiu lá. E tem vários jogadores, como o Elton Nem, do Fluminense, tem um jogador do Flamengo também, o Ibson, né? O Bruno, goleiro, saiu da Tombense. Então, é questão de dinheiro. Não tem como os times do interior competir com os times da capital. Realmente é muito complicado. Você falou aí do Tombense, o Tombense perdeu um jogador num acidente automobilístico no norte do Rio de Janeiro. Dá só uma olhada como foi. Marcos Vinícius Galhardo de Souza, de 22 anos, jogador do Tombense, sofreu um grave acidente na BR-356 em Itaperuna. O atleta, que estava sozinho no veículo, segundo testemunhas, teria saído da pista e caiu em uma ribanceira. Marcos Vinícius foi socorrido, mas morreu pouco depois de dar entrada no Hospital São José do Avaí. O meio-campista já jogou no Botafogo, Boa Vista e Friburguense.
Ele é irmão de Rafael Galhardo, que já jogou pelo Flamengo e atualmente defende as cores do Santos. Marquinho Galhardo, irmão também do Galhardo que joga no Santos. Isso deve abalar, sem dúvida, a equipe do Tombense, né? Isso aí é uma fatalidade, né, Guilherme? Tombense que está aí nas semifinais do Campeonato Estadual, enfrenta um Atlético Independência, né? Agora os jogadores têm que ter força e tocar o barco. É isso mesmo. Gente, olha só, o Arena Alterosa de hoje já trouxe uma novidade na abertura do programa. A gente abriu o baú do Arena, mostrando a atuação, como foi a atuação do Dadá Maravilha, que treinou o time de Varginha, o Flamenguinho. Treinou em 1987, chegou aqui em Varginha aos 41 anos. Você está vendo imagens da revista Stadium, que foi editada em 2002. Se você tem um material parecido como esse ou boas histórias para contar aqui para a gente, manda e-mail para arena@alterosa.com.br. E agora a gente tem outra estreia, viu? Outra estreia muito bacana, que é o Radiola Futebol Clube. Pessoas, torcedores que têm o talento da música aí, que são músicos interpretando, na verdade, executando hinos dos clubes que são apaixonados. Dá só uma olhada no hino de hoje. Tá aí, se você tem um talento como este aí, manda pra gente, pode executar no time, tocar o hino da sua preferência, do seu time, da paixão que você tem pelo seu time aqui no sul de Minas. Qual hino que você gostaria de ver aqui no Arena? Do Palmeiras. Do Palmeiras? É. Por que será? Não, eu acho bonito o hino do Palmeiras. Você acha bonito? E você, Juliano? Por que será, né? Com essa camisa Não, aí. isso é coincidência. Por que será? Mas ficou muito bonito o arranjo lá do Atlético Mineiro. Galo forte e vingador. Não, o galo mais forte do mundo. Como você disse, todo artista que tem essa paixão, né, e quiser apresentar esse material pra gente, de qualquer time, vai ser muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Sem dúvida. Manda e-mail aí para arena@alterosa.com.br ou manda sua mensagem também para 9802-3835 e participe com a gente desses novos quadros do Arena Alterosa. Gente, o Arena está terminando, fica agora com Alterosa em Alerta e Fabiano Tibé. Segunda-feira tem mais, a gente está te esperando. Um abraço.